Vocês já sabem, nós adoramos a Bélgica e vamos voltar lá. O sindicato tem a melhor seleção em Portugal de cervejas belgas, fazem um esforço brutal de trazer as melhores referências que vocês podem encontrar na Bélgica aqui em Portugal. Então nós vamos provar uma nova cerveja, uma cerveja diferente em vários aspectos, já vamos tocar estes aspectos. Vamos aqui à Brasserie Saint-Fouillant, com a sua Grisette Bio Citra Hop. Aqui há algo que eu tenho de dizer, que eu acho que tenho de dizer para evitar algum tipo de confusão. Que eu, por acaso, eu não concordo muito com o nome que eles deram a esta gama de cervejas, Grisette. Isto porque, em resumo, Grisette é um estilo de cerveja, é um estilo de cerveja associado às Saison, um estilo de cerveja muito idêntico às Saison, diríamos assim, em que basicamente a Saison era feita pela malta do campo, pelos agricultores, para beber depois das colheitas, depois do trabalho árduo no campo, e a Grisette era um estilo muito idêntico, com menos álcool que a Saison, ainda é feito por algumas cervejeiras, era um estilo muito idêntico à Saison, mas para os trabalhadores das minas, Grisette vem de gris, significa cinzento, a malta das minas que estavam cinzentos do trabalho nas minas de carvão. A Bélgica tem um historial muito grande de minas de carvão, até os anos 50, 60, tem uma tradição, uma história pesada em relação à exploração de minas de carvão. Então eu tenho só fazer aqui esta referência que eu acho que o nome pode ser, pode enganar, pode levar consumidores a um certo tipo de confusão, porque nós estamos a falar aqui da gama Grisette da Brasserie Saint-Fouillant, mas estamos a falar de uma cerveja que é uma triple, e eu acho que pode enganar, dar aso aqui a confusões. Só que esta ressalva. De qualquer das maneiras, Brasserie Saint-Fouillant é uma cervejeira muito conhecida na Bélgica, exporta muito para o mundo inteiro, faz muitos estilos clássicos como as Saison, como as Blonde, como as Triple, cervejas estilo champanhe também, tem uma aura grande em relação a algumas cervejas que eles fazem, e aqui a Grisette é uma gama que eles fazem de cerveja sem glúten e de cerveja biológica. Então significa que todo o lúpulo, todo o malte que eles usam na cerveja é de origem biológica, e não só o malte, porque neste específico caso da Grisette eles estão a usar flocos de arroz. O arroz é um cereal que não tem glúten, então é flaqueado e depois é utilizado para fazer a cerveja, e ajuda a atingir esta característica desta cerveja, que é uma cerveja sem glúten. A cerveja leva os outros tipos de malte normais, a cevada, leva o trigo, leva a aveia e leva o tal arroz, e depois, para ficar sem glúten, é aplicada uma enzima que vai fazer a coagulação da proteína do glúten, vai precipitar no fermentador onde a cerveja foi fermentada, e precipitando e aglomerando a proteína de glúten, pode ser depois separada antes de ir para o engarrafamento. Então é uma maneira de reduzir drasticamente o nível de glúten da cerveja. Ela há de ter um bocadinho de glúten de nada, mas que, de acordo com a legislação europeia, pode ser rotulada e ela está certificada como sendo uma cerveja sem glúten. E biológica, ou seja, significa que todo o malte e todo o lúpulo foi de origem biológica. A levedura não precisa de ser de origem biológica, a levedura não enquadra aqui nesta certificação, porque a levedura não tem origem de campo, não precisa de qualquer tipo de químico para crescer, porque ela é propagada em laboratório. Vamos aqui provar então a Grisette Triple Bio, feita pela Saint-Fouillant. Como já vos disse, é uma triple. A Grisette é uma gama de cervejas bio sem glúten da Brasserie Saint-Fouillant, que vem da Valónia, na Bélgica. Estou aqui a usar um copo de uma cervejeira belga, chama-se Brasserie Surrealiste. Eu gosto muito deste copo, tem aqui um aro
dourado, há muitos copos na Bélgica que têm este formato. Eu gosto muito, e quando temos aqui uma cerveja com menos volume, que ela só tem 25 centilitros, eu gosto de trazê-la neste copo. Tem bastante espuma. Ela tem um bocadinho de espuma a mais, vamos esperar aqui um bocadinho, mas vamos falando um bocadinho sobre o estilo. Estamos a falar de uma triple, nós já abordámos o estilo triple, é uma cerveja que tem bastante álcool, tem 8% de álcool. Aqui temos uma abordagem diferente porque foram utilizados cereais diferentes do que são utilizados para fazer triple. Estamos aqui a falar um bocadinho do arroz. Há aqui outra característica também interessante, que foi utilizado um lúpulo americano chamado Citra, de origem biológica também. Então, nós estamos aqui à espera do tal perfil de levedura muito clássico das cervejas belgas com alta graduação, como as Triple, como as Saison, como as Golden Strong Ale, que nós provámos anteriormente. E depois estamos a falar de um lúpulo que foi adicionado, que é o Citra, que nos vai dar notas cítricas, está no nome. Nós podemos fazer ali a comparação. A cerveja não há de estar muito longe de uma cerveja que nós provámos anteriormente, noutro mês, que foi a Duvel Triple Hop Kashmir, mas com um perfil mais cítrico. Em termos de graduação alcoólica, ela tem 8%, a Duvel Triple Hop tinha 9,5%, mas em termos de perfil, ela não há de estar muito longe dessa que já provámos. Estou à espera que a cerveja seja mais fácil de beber por esta questão de não ter glúten, então vai-nos encher um bocadinho menos, e dela ter arroz. O arroz é muitas vezes utilizado em cervejas industriais, porque tem muito mais rentabilidade, é um cereal que é muito barato quando é comprado em grandes quantidades, então é muito clássico ser utilizado por cervejeiras industriais, quando estamos a falar de uma cerveja, uma lager, por exemplo, uma Sager, uma Superbock, algo do género, em que eles usam arroz, usam milho, para além do malte de cevada também. Mas neste caso, claramente que aqui neste caso da Grisette Triple Bio, eles estão a utilizar o arroz para reduzir as cargas de glúten que a cerveja terá. Muito interessante aqui é esta espuma, quase parece um merengue, não é? Tipo, ela é bastante densa, bastante fofinha, diria. Tem um aspecto muito, muito interessante. Vamos já falar aqui do aspecto da cerveja. É o tal dourado, amarelado, quase a tocar ali com notas alaranjadas. Não muito, mas ela ganha um bocadinho de cor. Imaginemos um amarelo com umas notas de cobre, talvez. Muito, muito vívida. Ela tem muito gás, tem mais gás do que eu estaria a contar, daí ter usado um copo que normalmente não é para cervejas com muito gás. Da próxima vez, se calhar, vou utilizar um copo mais largo, que a gente possa servir mais e a espuma acabe por espalhar um bocadinho mais. Mas isso não há de ser problemático, porque nós conseguimos observar a cerveja bem, ela já está quase no ponto que a gente precisa para provar. Vamos cheirá-la. Vem aquelas tais notas de levedura muito típicas, aquela nota de banana, está aqui forte, aquela nota de fruta madura, uma ameixa, muito clássico de encontrar aqui nestas cervejas. Vem uma nota muito clássica de lúpulo. O Citra é um lúpulo muito cítrico, mas eu vou-vos confessar que eu aqui, em termos de lúpulo, eu estou a ir mais buscar um perfil floral e não tão forte em Citra como eu se calhar estaria à espera, que me deixa a pensar que se calhar neste caso específico eles não utilizaram o lúpulo em formato de dry hopping. Nós falámos do dry hopping numa cerveja anterior, na Ofiusa. O dry hopping é tal método de adicionar lúpulo durante a fermentação para manter um perfil muito mais fresco e muito mais intenso. Pelo perfil dela, eu diria que eles utilizaram muito, muito pouco lúpulo na fermentação, se tiverem utilizado, mas se eu tivesse que pôr as minhas fichas e apostar onde é que eles puseram, foi só no final da fervura, ainda na fase quente, até porque a cerveja é uma triple, a cerveja não é suposto ser uma IPA, não é suposto ter muito carácter de lúpulo. Eu acho que o lúpulo é utilizado para dar aqui uma camada extra, mais cítrica, mais floral,
e que, pronto, vai funcionar muito bem na cerveja em si. Vamos provar. Pronto, a cerveja, ela estava aqui a enunciar que ia ser um bocadinho diferente. Eu acho que ela é menos seca do que eu estava à espera para uma triple. Ela parece-me competente, parece que tem tudo o que a gente estaria aqui à espera numa triple. Eu acho que lhe falta aquele caráter que a gente fala tantas vezes de aquela facilidade de beber, aquele esconder do álcool que os belgas são peritos em fazer, que eu acho que nesta cerveja em específico não está tão enunciado como esta característica que eu falo tantas vezes. Não deixa de ser uma cerveja competente, é uma cerveja que tem tudo o que a gente está aqui à espera, tem aquele fenólico, tem aquela nota de levedura, tem aqui uma nota um bocadinho mais complexa de malte do que a gente às vezes bebe numas triple, por exemplo. Isto está a ter a ver com o tipo de grão que eles estão a utilizar, o tipo de cereal que eles estão a utilizar, que é aqui um bocadinho complexo. Tem aqui a aveia, tem aqui o floco de arroz, que não tem o glúten, claro, tem esta questão de não ter glúten, de ser uma cerveja bastante inclusiva em termos de ser reduzida em glúten, não ter mesmo glúten e ter a componente de ser de origem biológica. Eu acho que não é uma cerveja, eu acho que a cerveja não me entendam mal, a cerveja não é má, não é tanto assim o meu gosto. Eu acho que estava a esperar aqui daquela tal característica de ser fácil de beber, mas ela tem uma complexidade ainda presente, tem aquela questão do lúpulo que estava aqui a enunciar no aroma, não está assim tão presente em boca também. Ela tem amargor, mas não tem o sabor do lúpulo, assim, aquelas notas mais cítricas. Tem aqui a nota de especiaria, tem a nota de malte. Tem algum dulçor excessivo, a meu entender, que residual, que faz com que a cerveja seja boa, seja versátil, mas falta-lhe aquela característica da refrescância, da facilidade de beber. Mas é o que é. Não, pode ser assim para o meu gosto, pode ser assado para o vosso gosto. Por exemplo, com uma carne assada, acho que a cerveja vai muito bem. Agora estou aqui a fazer já a transição para o emparelhamento com a comida. Não, mas eu acho que a cerveja, pronto, pode não ser, eu acho que não é a minha cerveja favorita das que a gente já provou. Eu trouxe claramente por ser uma cerveja inclusiva, de mostrar que é possível fazer boa cerveja, fazer cervejas interessantes com outras componentes, quer de lúpulo biológico, malte biológico, quer até com a questão de não ter glúten. Não é por não ter glúten que a cerveja vai ser má. Eu acho que tem só que haver um bocadinho com o pôr em prática o conceito e a minha expectativa que eu teria da cerveja também. E o facto de eu não ser o maior fã desta cerveja não significa que vocês sejam, por exemplo, podem ser, e claramente isto vai ao encontro do gosto de muitos de vocês. Mas é assim. Pronto. Foi a Grisette Bio com Citra da Sanfuyan, a versão marca Grisette da Sanfuyan. Uma cerveja muito interessante, com as suas características, com características diferentes, algo um bocadinho a fugir ao que a gente já tinha aqui provado anteriormente, já naquela categoria da triple, que a gente já tinha provado noutras edições. E é isto. Saúde, saúde a vocês e até à próxima semana.